Ele era milionário, mas a tratava como se ela não existisse. Ela engoliu humilhações em silêncio por amor e por esperança, até que outro homem passa a mão em sua cintura sem medo, e o milionário percebe, tarde demais, que pode perdê-la para sempre. Agora me diga, qual cena mais apertou seu coração até aqui? Seu comentário ajuda essa história a chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal, porque o final vai virar tudo de cabeça para baixo. Mariana acordou naquela manhã de sábado, sem saber exatamente que horas eram. A luz filtrada pelas cortinas pesadas de seda, bege mal alcançava a cama king size onde dormia sozinha como sempre. O quarto era imenso, decorado com um gosto impecável que ela jamais escolheria para si mesma. Tudo ali parecia saído de uma revista de arquitetura, frio e perfeito demais para parecer um lar de verdade. Ela virou-se de lado puxando o edredom até o queixo e ficou ali parada por alguns minutos, apenas olhando para a parede vazia à sua frente. Mais um dia igual a todos os outros. Mais um dia em que acordaria, se arrumaria, tomaria café sozinha na mesa enorme da cozinha gourmet e passaria as horas seguintes vagando pelos cômodos silenciosos daquela mansão no bairro dos Jardins, em São Paulo. 3 meses. Fazia 3 meses que Mariana Silva havia se casado com Rodrigo Almeida, um dos empresários mais bem-sucedidos da capital paulista. 3 meses desde que trocara sua vida modesta em um apartamento alugado na Zona Leste por aquela prisão dourada. 3 meses desde que aceitara um casamento que, desde o princípio, fora apresentado como um acordo. Ele precisava de uma esposa para melhorar sua imagem pública, consolidar parcerias importantes e afastar os comentários maldosos sobre sua vida pessoal. Ela precisava de estabilidade financeira, de uma saída para as dívidas que sufocavam sua família desde que seu pai adoecera. O casamento parecia a solução perfeita para ambos. Um contrato claro, sem ilusões românticas, sem expectativas de amor. Apenas respeito mútuo, dignidade e a promessa de que cada um teria seu espaço. Mas Mariana não imaginava que respeito mútuo significaria ser completamente ignorada, que dignidade viria acompanhada de uma solidão tão profunda que ela às vezes esquecia o som da própria voz, que ter seu espaço seria o mesmo que viver como uma sombra, uma figura decorativa que só ganhava importância quando havia visitas ou eventos sociais. Rodrigo Almeida era educado, sempre. Cumprimentava-a quando cruzavam pelos corredores, agradecia quando ela aparecia ao seu lado em jantares de negócios, sorria para as câmeras quando algum fotógrafo os flagrava juntos. Mas dentro daquela casa, ele era um estranho. Um homem distante, frio, que parecia carregar um peso invisível nos ombros e que jamais permitia que ela se aproximasse o suficiente para entender o que realmente sentia. Mariana se levantou devagar, os pés descalços tocando o piso de madeira gelado. Caminhou até a janela e abriu as cortinas, deixando que a luz forte da manhã invadisse o quarto. Lá embaixo, o jardim impecável se estendia em tons de verde e branco, cuidado por jardineiros que vinham 2 vezes por semana. Tudo ali era perfeito. Tudo ali parecia ter sido planejado para impressionar, mas não para acolher. Ela suspirou fundo, sentindo o aperto conhecido no peito. Quantas vezes já havia acordado assim, sentindo-se vazia, questionando-se se havia tomado a decisão certa? Quantas vezes já pensara em arrumar as malas e simplesmente ir embora, voltar para sua vida anterior por mais difícil que ela fosse? Mas sempre que esse pensamento surgia, vinha junto a lembrança do rosto aliviado de sua mãe quando as contas do hospital foram pagas. A lembrança de sua irmã mais nova, finalmente podendo voltar para a faculdade. A lembrança de que, por mais solitária que sua vida fosse agora, pelo menos ela havia conseguido garantir o bem-estar das pessoas que amava. Ela se dirigiu ao banheiro, uma suíte completa de mármore branco e metais dourados, e deixou a água quente do chuveiro cair sobre seu corpo por longos minutos. Era um dos poucos momentos do dia em que se permitia relaxar de verdade, em que não precisava fingir que estava tudo bem. Ali, sozinha, ela podia deixar as lágrimas escorrerem misturadas com a água,
Podia soltar toda a frustração acumulada sem que ninguém a visse. Depois de se secar e vestir um conjunto confortável de calça de moletom e blusa larga, Mariana desceu as escadas em direção à cozinha. A casa estava silenciosa, como sempre. Rodrigo provavelmente já havia saído para o escritório, mesmo sendo sábado. Ele trabalhava todos os dias, como se aquele fosse o único lugar onde realmente pertencia. Ao entrar na cozinha, porém, Mariana se surpreendeu ao encontrar Dona Célia, a governanta, preparando café. A mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis sorriu. Ao vê-la, um sorriso que trazia um pouco de calor para aquela manhã fria. Dona Célia trabalhava para Rodrigo havia mais de 15 anos. Conhecia todos os cantos daquela casa, todos os hábitos dele, todas as suas manias. Ela era, talvez, a única pessoa que realmente entendia como funcionava aquele universo silencioso e distante que Mariana agora habitava. "Bom dia, Mariana", disse Dona Célia, servindo uma xícara de café fumegante. "Dormiu bem?" Mariana forçou um sorriso e assentiu, embora ambas soubessem que a resposta era mentira. "Bom dia, Dona Célia, o Rodrigo já saiu?" "Saiu cedinho", respondeu a governanta, colocando pães quentinhos e frutas frescas sobre a mesa. "Disse que tinha uma reunião importante. Deve voltar só à noite." "Claro", murmurou Mariana, sentando-se à mesa. "Sempre tem uma reunião importante." Dona Célia não respondeu, mas o olhar que lançou para Mariana estava cheio de compreensão. Ela voltou para o fogão mexendo algo em uma panela, e o silêncio voltou a preencher o ambiente. Mariana comeu devagar, sem realmente sentir o gosto da comida. Seus pensamentos estavam longe dali, em um tempo em que sua vida era complicada, mas ao menos ela se sentia viva. Antes de conhecer Rodrigo, ela trabalhava em uma pequena livraria no centro da cidade. Ganhava pouco, dividia o aluguel com 2 amigas e lutava para pagar as contas da família, mas tinha amigos, tinha sonhos, tinha uma rotina que, mesmo caótica, fazia sentido. Agora, tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas sentia como se tivesse perdido a si mesma no processo. Mariana, a voz suave de Dona Célia, a trouxe de volta ao presente. "Posso te fazer uma pergunta?" Mariana ergueu os olhos, curiosa. "Claro, Dona Célia." A governanta hesitou por um momento, como se estivesse medindo as palavras. "Você está feliz aqui?" A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ninguém havia lhe perguntado isso desde que se mudara para aquela casa. Nem sua mãe, nem suas amigas, nem muito menos Rodrigo. Todos pareciam assumir que, por estar vivendo em uma mansão luxuosa, casada com um homem rico, ela deveria estar satisfeita. Mas Dona Célia era diferente. Ela via além das aparências. Mariana baixou o olhar, brincando com o guardanapo entre os dedos. "Eu não sei se felicidade é a palavra certa", respondeu ela, com sinceridade. "Eu tenho tudo o que preciso, materialmente falando, mas me sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, como se eu não pertencesse a este lugar." Dona Célia assentiu devagar, como se já esperasse aquela resposta. "Sei como é", disse ela, voltando a sentar-se à mesa, de frente para Mariana. "Trabalho nesta casa há muito tempo. Vi muita coisa acontecer aqui. E posso te dizer uma coisa, o senhor Rodrigo nem sempre foi assim." Mariana franziu a testa, interessada. "Como assim?" Dona Célia suspirou, o olhar distante, como se estivesse relembrando tempos antigos. "Quando comecei a trabalhar aqui, ele era diferente, mais leve, mais aberto. Ria com mais facilidade, recebia amigos, parecia ter prazer em viver. Mas aí aconteceu, algo que mudou tudo." "O quê?" perguntou Mariana, inclinando-se para a frente. Dona Célia hesitou novamente, como se não tivesse certeza se deveria contar aquilo. Por fim, ela suspirou e prosseguiu. "Ele foi traído por 2 pessoas que amava muito, a noiva e o melhor amigo. Descobriu os 2 juntos, poucos meses antes do casamento. Foi um golpe muito duro para ele. Desde então, ele se fechou, construiu muros ao redor do coração e nunca mais deixou ninguém entrar de verdade." Mariana sentiu um aperto no peito. De repente, muita coisa fazia sentido. A frieza de Rodrigo, a distância que ele mantinha,
A maneira como ele parecia ter medo de qualquer tipo de proximidade emocional. Ele não era apenas um homem frio por natureza. Ele era um homem ferido, protegendo-se da única maneira que sabia. Mas saber disso não tornava a situação menos dolorosa para Mariana. Ela ainda era a esposa ignorada, a mulher invisível que vivia à sombra de um passado que nem era dela. Eu entendo que ele tenha sofrido, disse Mariana, a voz baixa. Mas isso não justifica a maneira como ele me trata. Eu não fiz nada de errado. Eu aceitei este casamento nos termos dele, sem exigir amor ou romance. Mas eu não esperava ser tratada como se eu não existisse. Dona Célia estendeu a mão e tocou levemente o braço de Mariana, um gesto de consolo. Eu sei, querida. E você tem razão. Mas às vezes, as pessoas machucadas não sabem como agir diferente. Elas se acostumam com a própria dor e acabam machucando quem está ao redor sem nem perceber. Mariana assentiu, mas as palavras de Dona Célia não trouxeram o conforto que ela esperava. Entender a dor de Rodrigo não aliviava a sua própria. Ela terminou o café em silêncio e, depois de agradecer a Dona Célia, subiu de volta para o quarto. Precisava sair daquela casa, nem que fosse por algumas horas. Precisava respirar, ver o céu aberto, sentir que ainda fazia parte do mundo real. Pegou a bolsa, colocou um casaco e saiu sem avisar ninguém. Rodrigo não notaria sua ausência de qualquer forma. Mariana caminhou pelas ruas arborizadas dos jardins, observando as pessoas que passavam. Famílias passeando com crianças, casais de mãos dadas, grupos de amigos rindo e conversando. Todos pareciam ter uma conexão com alguém, um lugar onde pertenciam. Ela, por outro lado, sentia-se como uma estranha em sua própria vida. Parou em uma pequena cafeteria e pediu um cappuccino, sentando-se em uma mesa perto da janela. Enquanto mexia a espuma do café com a colherinha, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Júlia, sua melhor amiga desde a adolescência. Mari, faz séculos que não nos falamos direito. Que tal a gente se encontrar? Preciso te ver. Mariana sorriu pela primeira vez naquele dia. Júlia era uma das poucas pessoas que ainda a faziam sentir-se ela mesma. Rapidamente, digitou uma resposta marcando um almoço para o dia seguinte. Talvez fosse exatamente disso que ela precisava. De alguém que a conhecia de verdade, que pudesse lembrá-la de quem ela era antes de se tornar a senhora Almeida. Ao voltar para casa no final da tarde, Mariana encontrou a mansão ainda mais silenciosa que de costume. Rodrigo não havia retornado. Ela subiu para o quarto, tomou um banho longo e vestiu um pijama confortável. Deitou-se na cama enorme, olhando para o teto, e se permitiu pensar em tudo que Dona Célia havia contado. Será que Rodrigo algum dia conseguiria superar o que tinha acontecido? Será que ele algum dia olharia para ela e realmente a veria? Ou ela estava destinada a viver para sempre como uma figura decorativa em sua vida? As perguntas continuaram ecoando em sua mente até que, exausta, ela finalmente adormeceu. Mas mesmo em seus sonhos, a solidão a acompanhava, como uma sombra que nunca a deixava em paz. No dia seguinte, Mariana acordou mais cedo que o normal, animada com o encontro com Júlia. Escolheu uma roupa que há tempos não usava, um vestido simples e colorido que a fazia sentir-se mais parecida consigo mesma. Quando desceu para tomar café, Rodrigo estava na sala olhando alguns documentos. Ele ergueu os olhos ao vê-la passar e, por um breve momento, pareceu querer dizer algo. Mas o momento passou, e ele voltou a atenção para os papéis como se ela nunca tivesse estado ali. Mariana encontrou Júlia em um restaurante charmoso na Vila Madalena, um bairro boêmio e vibrante que contrastava completamente com a frieza dos jardins. As duas se abraçaram com força, e Mariana sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Júlia tinha o cabelo cacheado solto, um sorriso largo e contagiante, e aquele jeito despojado que sempre a caracterizara. Elas se sentaram em uma mesa no terraço, sob uma sombrinha colorida, e pediram drinks de frutas e pratos leves. Mari, você está diferente, disse Júlia, estudando o rosto da amiga com atenção. Mais magra. E tem algo no seu olhar que não estava lá antes. Uma tristeza. Mariana tentou sorrir,
mas não conseguiu esconder a verdade de alguém que a conhecia tão bem. Eu estou bem, Ju. É só uma fase de adaptação. Casar e mudar de vida de repente não é fácil. Júlia cruzou os braços, cética. Mari, eu te conheço desde que a gente tinha 12 anos. Não tenta me enganar. Como é realmente viver com o Rodrigo? Mariana hesitou, mas então decidiu abrir o coração. Afinal, se não podia ser honesta com sua melhor amiga, com quem poderia? É solitário, Ju. Muito solitário. Ele não é uma má pessoa, mas é como se eu não existisse para ele. Nós mal conversamos. Dormimos em quartos separados. Ele só me nota quando precisa que eu apareça ao lado dele em algum evento. No resto do tempo, sou invisível. Júlia franziu a testa, claramente preocupada. Mas vocês não conversaram sobre isso antes de casar? Sobre como seria a convivência? Conversamos, admitiu Mariana, mas eu achei que seria diferente. Achei que, mesmo sem amor, teríamos, pelo menos, companheirismo, amizade. Mas não tem nada disso. É só silêncio e distância. Júlia segurou a mão da amiga sobre a mesa. Mari, você não merece isso. Você é uma pessoa incrível, cheia de luz. Não pode deixar que esse casamento te apague. Mariana sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas forçou-se a não chorar. Eu não sei o que fazer, Ju. Parte de mim quer ir embora, mas penso na minha família, em tudo que esse casamento resolveu para eles. Sinto que não posso simplesmente desistir. Sua felicidade também importa, disse Júlia firme. Sua mãe e sua irmã te amam. Elas nunca quiseram que você se sacrificasse desse jeito. As duas conversaram por horas, relembrando velhos tempos, rindo de histórias antigas, e por um momento Mariana se esqueceu de todos os seus problemas. Era bom estar ali, cercada por cores, sons e vida. Era bom lembrar que ainda existia um mundo além das paredes daquela mansão silenciosa. Quando se despediram no final da tarde, Júlia fez Mariana prometer que não deixaria de cuidar de si mesma, que não esqueceria quem ela era. Ao voltar para casa, Mariana encontrou Rodrigo novamente ausente. Ela subiu para o quarto, mas em vez de deitar-se e se entregar à melancolia como sempre fazia, decidiu fazer algo diferente. Pegou seu laptop que estava guardado há semanas e começou a pesquisar cursos online, oportunidades de trabalho, maneiras de voltar a se sentir produtiva e útil. Não sabia ainda o que faria, mas tinha certeza de uma coisa: não podia continuar vivendo daquela forma, como uma estátua em um museu, bonita de se ver, mas sem vida alguma. Enquanto navegava pela internet, ouviu o som da porta da frente se abrindo. Rodrigo havia voltado. Ela ouviu seus passos firmes subindo as escadas, passando pelo corredor, mas ele não parou na porta do quarto dela. Foi direto para o próprio quarto no outro extremo da casa. Mariana fechou o laptop e suspirou. Mais uma noite sozinha. Mais uma noite em que ele escolheria a distância em vez de tentar construir qualquer tipo de conexão. Mas algo dentro dela estava mudando. A conversa com Júlia, a sensação de liberdade que experimentara durante aquele almoço, tudo isso havia plantado uma semente. Mariana não sabia ainda como, mas estava determinada a recuperar sua vida. Seja encontrando uma maneira de fazer aquele casamento funcionar de verdade, seja tendo a coragem de sair dele e recomeçar. Ela não podia mais aceitar ser invisível, não quando sabia que havia tanto mais esperando por ela lá fora. Naquela noite, antes de dormir, Mariana fez uma promessa a si mesma. Daria mais uma chance. Tentaria conversar com Rodrigo, expor seus sentimentos, propor que eles realmente tentassem construir algo juntos. Mas se ele continuasse a tratá-la como uma sombra, ela teria que tomar uma decisão. E dessa vez, seria uma decisão pensando em si mesma, não apenas nos outros. Pela primeira vez em meses, Mariana adormeceu com uma pontinha de esperança no coração. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Ou talvez ela tivesse que ser forte o suficiente para mudar sozinha. O tempo diria. Os dias seguintes transcorreram com a mesma monotonia de sempre. Mariana tentou, várias vezes, iniciar uma conversa real com Rodrigo, mas cada tentativa esbarrava na mesma parede invisível que ele parecia ter construído ao redor de si mesmo. Pela manhã,
Quando ele tomava café rapidamente antes de sair, ela perguntava sobre o trabalho, sobre os planos dele para o dia, tentando encontrar alguma abertura. Ele respondia com monossílabos educados, sempre gentil, sempre distante. À noite, quando raramente jantavam juntos, ela tentava compartilhar algo sobre o próprio dia, mas percebia que ele ouvia sem realmente escutar, os pensamentos claramente em outro lugar. Mariana começou a se questionar se Dona Célia não havia romantizado demais o passado de Rodrigo. Talvez ele sempre tivesse sido assim, frio e inacessível. Talvez a traição que sofrera apenas tivesse intensificado algo que já existia nele. Ou talvez, e essa era a hipótese que mais a machucava, ele simplesmente não a considerasse digna de seu tempo ou atenção. Afinal, ela não era alguém do mesmo círculo social dele. Vinha de uma família simples, trabalhadora, sem conexões importantes ou sobrenome de peso. Tinha aceitado um casamento de conveniência por necessidade, não por amor. Talvez, aos olhos dele, ela fosse apenas parte de um acordo comercial, tão importante quanto a mobília cara que decorava a casa. Era uma quinta-feira chuvosa quando Mariana recebeu uma ligação que mudaria o rumo daquela semana. Ela estava na sala de estar, folheando uma revista sem realmente prestar atenção, quando o celular tocou. Era Júlia, e sua voz soava animada, quase eufórica. Mari, você não vai acreditar. Ganhei uma semana de hospedagem em uma pousada incrível em Ubatuba. Foi um sorteio da empresa onde trabalho. O problema é que só posso usar nas próximas 2 semanas e estava pensando em convidar você. Que tal fugirmos para a praia? Só nós duas, como nos velhos tempos. Mariana sentiu o coração disparar. A ideia de sair daquela casa, de respirar ar do mar, de passar alguns dias longe daquela rotina sufocante, parecia um sonho distante demais para ser real. Mas imediatamente veio a dúvida. Júlia, eu não sei se posso. Teria que conversar com o Rodrigo. Do outro lado da linha, Júlia soltou uma risada incrédula. Conversar com ele? Mari, você é uma mulher adulta, casada ou... Não. Não precisa de permissão para tirar uns dias de férias. Além do mais, você mesma disse que ele mal nota sua presença. Aposto que nem vai perceber que você saiu. As palavras de Júlia eram duras, mas verdadeiras. Mariana respirou fundo, sentindo algo que havia esquecido como era. Um lampejo de coragem. Sabe de uma coisa, Ju? Você tem razão. Eu vou. Quando você quer sair? Que tal sábado? Podemos pegar a estrada de manhã cedo e aproveitar o fim de semana inteiro lá. Vai ser maravilhoso, eu prometo. Mariana sorriu, uma sensação de leveza tomando conta dela. Combinado. Sábado de manhã eu estou pronta. Depois de desligar, Mariana ficou alguns minutos sentada, processando a decisão que acabara de tomar. Não era algo grandioso, apenas uma viagem de alguns dias com a melhor amiga, mas parecia um ato de rebeldia, uma declaração de que ela ainda tinha voz, ainda podia fazer escolhas. Decidiu que avisaria Rodrigo durante o jantar, se é que ele apareceria para jantar. Não pediria permissão, apenas informaria. Era o mínimo de autonomia que podia reivindicar. Naquela noite, para sua surpresa, Rodrigo chegou mais cedo que o habitual e até mencionou que jantaria em casa. Mariana pediu que Dona Célia preparasse algo especial e se arrumou com um pouco mais de cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante. Quando desceu para a sala de jantar, encontrou Rodrigo já sentado à mesa, checando e-mails no celular. Ele ergueu os olhos brevemente quando ela entrou, assentiu em cumprimento e voltou a atenção para a tela. Boa noite, disse Mariana, sentando-se na outra ponta da mesa comprida. Boa noite, respondeu ele, sem tirar os olhos do aparelho. Dona Célia serviu a refeição, um risoto de camarão com aspargos, e se retirou discretamente. Mariana comeu em silêncio por alguns minutos, reunindo coragem. Finalmente limpou a garganta e falou: Rodrigo, eu preciso te avisar uma coisa. No sábado vou viajar para Ubatuba com a Júlia. Vamos ficar uma semana em uma pousada que ela ganhou. Achei que você deveria saber. Ele finalmente colocou o celular de lado e a olhou. Realmente a olhou, pela primeira vez em dias. Havia algo em sua expressão que Mariana não conseguiu decifrar.
Surpresa, talvez, ou desconforto. Ubatuba, repetiu ele. Por uma semana? Isso. A Júlia ganhou uma hospedagem e me convidou. Achei que seria bom sair um pouco, conhecer novos lugares. Rodrigo ficou em silêncio. Por um momento, os dedos tamborilando levemente na mesa. Entendo, disse ele finalmente. Claro, você é livre para viajar quando quiser. Não precisa me pedir autorização. Eu não estou pedindo autorização, respondeu Mariana, tentando manter a voz firme. Estou apenas te avisando por educação. Afinal, somos casados, mesmo que isso não pareça significar muita coisa aqui. As palavras saíram com mais amargura do que ela pretendia, e viu Rodrigo endurecer a expressão. Ele abriu a boca como se fosse responder, mas então pareceu pensar melhor e apenas assentiu. Aproveite a viagem, disse ele, voltando a pegar o celular. Se precisar de algo, pode me ligar. Obrigada, murmurou Mariana, sentindo uma mistura de frustração e tristeza. Ela havia esperado uma reação diferente, talvez que ele demonstrasse algum desconforto com sua ausência, algum sinal de que sua presença fazia diferença. Mas ele simplesmente aceitou indiferente, como se ela realmente fosse apenas mais um móvel na casa. O resto do jantar transcorreu em silêncio pesado. Assim que terminou, Mariana se levantou, desejou boa noite e subiu para o quarto. Deitou-se na cama e deixou as lágrimas escorrerem livremente. Por que tinha esperado algo diferente? Por que ainda alimentava a esperança de que ele um dia haveria de verdade? Pegou o celular e mandou uma mensagem para Júlia. Confirmado. Sábado eu estou pronta para ir. Mal posso esperar. Na manhã de sábado, Mariana acordou mais cedo que o normal, animada e nervosa ao mesmo tempo. Arrumou uma mala pequena com roupas leves, biquínis, vestidos de verão e chinelos. Havia tanto tempo que não ia à praia que quase esquecera a sensação de areia entre os dedos, de água salgada na pele. Desceu para tomar café e encontrou Dona Célia já acordada preparando sucos frescos. Vai viajar, querida? Perguntou a governanta sorrindo. Vou sim, Dona Célia. Preciso respirar novos ares, ficar alguns dias longe daqui. Dona Célia assentiu, compreensiva. Faz muito bem. Você precisa cuidar de si mesma. Não se preocupe com nada aqui. Eu cuido de tudo. Obrigada, disse Mariana, abraçando a mulher com carinho. Você é a única pessoa nesta casa que realmente se importa comigo. Dona Célia afagou seus cabelos com ternura. Não é verdade, querida. O senhor Rodrigo se importa mais do que você imagina. Ele só não sabe demonstrar. Mas isso não é desculpa para você se anular. Vá, aproveite, seja feliz. Quando Júlia chegou para buscá-la, Mariana jogou a mala no porta-malas do carro e entrou no banco do passageiro com um sorriso genuíno no rosto. Rodrigo não havia aparecido para se despedir. Provavelmente ainda estava dormindo ou já havia saído para algum compromisso. Tanto faz, pensou Mariana. Ela estava decidida a não deixar que a indiferença dele arruinasse aqueles dias de liberdade. A viagem até Ubatuba levou cerca de 3 horas, e cada quilômetro que deixavam São Paulo para trás parecia aliviar um peso dos ombros de Mariana. Júlia colocou músicas animadas no rádio, cantaram juntas, riram de memórias antigas, fizeram planos para os próximos dias. Quando finalmente avistaram o mar azul e brilhante sob o sol forte, Mariana sentiu os olhos marejarem de emoção. Fazia tanto tempo que não se sentia livre assim. A pousada ficava em uma área mais tranquila, afastada dos pontos turísticos mais movimentados. Era um lugar charmoso, com chalés de madeira cercados por vegetação tropical, uma piscina com vista para o mar e um deck na areia onde serviam drinks e petiscos. O quarto que dividiriam era espaçoso e arejado, com 2 camas confortáveis, uma varanda com rede e uma vista deslumbrante da praia. Mariana deixou a mala cair no chão e correu para a varanda respirando fundo o ar marinho. Isso aqui é o paraíso, Ju, exclamou rindo. Eu te disse que ia ser incrível, respondeu Júlia, vindo se juntar a ela. Agora bora trocar de roupa e ir direto para a praia. Não temos tempo a perder. As duas passaram o resto da tarde na areia, mergulhando nas ondas, tomando sol, conversando sobre tudo e nada.
Mariana sentiu como se estivesse redescobrindo partes de si mesma que havia esquecido que existiam. A mulher que ria alto, que fazia planos, que se permitia ser espontânea e livre. À noite jantaram no restaurante da pousada, experimentando pratos com frutos do mar frescos, e depois ficaram no deck, bebendo caipirinhas e observando as estrelas. No dia seguinte, decidiram explorar as praias ao redor. Alugaram bicicletas e pedalaram por trilhas que levavam a pequenas enseadas desertas, lugares onde a natureza ainda reinava intocada. Em uma dessas praias, enquanto descansavam à sombra de uma árvore, Mariana conheceu Lucas. Ele estava sentado na areia, desenhando em um caderno, completamente absorto. Era alto, cabelos escuros ligeiramente bagunçados pelo vento, pele bronzeada e um sorriso fácil que iluminou o rosto quando percebeu que ela o observava. Desculpe. Não, queria ser intrometida, disse Mariana, corando. É que achei interessante você desenhando aqui na praia. Lucas sorriu, mostrando o caderno. Não tem problema. Eu sou ilustrador. Sempre que venho à praia, aproveito para fazer alguns esboços. A natureza é minha maior inspiração. É muito bonito, disse Mariana, aproximando-se para ver melhor. Você mora aqui em Ubatuba? Moro em São José dos Campos, mas venho para cá sempre que posso. A correria da cidade às vezes cansa demais, sabe? E você, é turista? Sou de São Paulo. Vim passar uns dias com uma amiga. Precisava de uma pausa também. Lucas assentiu, compreensivo. Entendo perfeitamente, São Paulo é intensa demais. Às vezes a gente precisa desses momentos de respiro. Vou ficar aqui mais alguns dias. Se quiser, posso mostrar alguns lugares legais para vocês. Conheço praias escondidas que a maioria dos turistas não conhece. Mariana hesitou por um momento. Havia algo de gentil e sincero em Lucas que a deixava à vontade, mas também a fazia sentir-se culpada. Ela era casada, mesmo que o casamento fosse apenas no papel. Mas antes que pudesse responder, Júlia apareceu voltando de um mergulho e, com seu jeito extrovertido, logo puxou conversa com Lucas. Os três acabaram passando o resto da tarde juntos, conversando, rindo, compartilhando histórias. Lucas tinha uma maneira calma e observadora de enxergar o mundo, e Mariana se pegou admirando não apenas seus desenhos, mas a forma como ele via beleza em coisas simples. Quando o sol começou a se pôr, Lucas se ofereceu para acompanhá-las de volta à pousada. No caminho, ele contou sobre seu trabalho, os livros que havia ilustrado, os projetos que sonhava realizar. Mariana ouvia atentamente, fascinada por conhecer alguém que vivia de algo que realmente amava. Ao se despedirem na entrada da pousada, Lucas perguntou se podiam se encontrar novamente no dia seguinte. Júlia aceitou prontamente, e Mariana, mesmo com as dúvidas martelando em sua cabeça, concordou. Naquela noite, enquanto Júlia dormia, Mariana ficou acordada pensando. Não havia nada de errado em fazer amizades, em passar tempo com alguém que a tratava com gentileza e interesse genuíno. Mas ela sabia que havia algo mais acontecendo. A forma como Lucas olhava para ela, como se realmente a visse, como se suas palavras importassem, despertava nela sensações que há muito tempo estavam adormecidas. Sensações que a faziam questionar tudo sobre sua vida em São Paulo, sobre o casamento vazio que mantinha, sobre a mulher que estava se tornando na tentativa de se encaixar em um mundo que não a queria. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e confusão. Mariana, Júlia e Lucas exploraram praias, caminharam por trilhas na Mata Atlântica, jantaram em restaurantes rústicos à beira-mar. Lucas tinha um jeito de fazer Mariana rir que ela já não se lembrava de sentir. Ele perguntava sobre seus sonhos, suas opiniões, suas memórias de infância. Conversas que Rodrigo nunca havia se dado ao trabalho de ter, e quanto mais tempo passava com Lucas, mais Mariana percebia o quão solitária havia se tornado, o quanto tinha se acostumado a ser ignorada, a aceitar migalhas de atenção como se fossem suficientes. Na quarta noite da viagem, Júlia resolveu jantar sozinha, alegando que queria dar privacidade para os dois. Mariana protestou, mas no fundo sabia que a amiga estava certa. Havia uma tensão crescente entre ela e Lucas, algo não dito que pairava no ar sempre que estavam juntos.
Eles jantaram em um pequeno restaurante com mesas na areia, iluminado por velas e luzes de Natal penduradas nas árvores. A noite estava quente. O som das ondas ao fundo criava uma atmosfera quase mágica. Mariana, posso te perguntar uma coisa? Disse Lucas depois que terminaram de comer. Você está bem? Quer dizer, de verdade? Mariana baixou os olhos para o copo de vinho entre suas mãos. Por que pergunta? Porque eu vejo uma tristeza em você. Mesmo quando está rindo, mesmo quando parece estar se divertindo, tem uma melancolia no seu olhar. Como se carregasse um peso que não deveria ser seu. As palavras de Lucas atingiram Mariana em cheio. Ninguém, nem mesmo Júlia, havia percebido com tanta clareza o que ela sentia. Ela respirou fundo, decidindo ser honesta. Eu sou casada, Lucas, mas meu casamento é complicado. É um acordo, não um relacionamento de verdade. Meu marido me trata como se eu fosse invisível. E eu aceitei isso porque achei que seria suficiente, que poderia viver sem amor, sem atenção. Mas não é suficiente. E estar aqui, longe daquela vida, me fez perceber o quanto eu estava me anulando. Lucas estendeu a mão e tocou levemente a dela sobre a mesa. Mariana, você merece ser vista. Você merece ser ouvida. E quem não enxerga isso não te merece. Lágrimas queimaram nos olhos de Mariana. Era a primeira vez em meses que alguém a fazia sentir-se valorizada, importante. Obrigada, sussurrou, por me lembrar disso. Eles ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio, apenas ouvindo o mar. Mariana sabia que estava em terreno perigoso, que aquele momento poderia mudar tudo. Mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia culpada por permitir-se sentir algo genuíno. Quando voltaram para a pousada, Lucas a acompanhou até a porta do chalé. Eles se despediram com um abraço longo, e Mariana sentiu o coração disparar quando ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Boa noite, Mariana. Obrigado por confiar em mim. Boa noite, Lucas. Ela entrou no quarto flutuando, uma mistura de felicidade e culpa disputando espaço em seu peito. Júlia estava acordada, lendo um livro, e sorriu ao vê-la. E aí? Como foi? Foi bom, respondeu Mariana, deitando-se na cama. Bom demais, na verdade. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque eu sou casada, Ju. Mesmo que o Rodrigo não me dê atenção, mesmo que nosso casamento seja só um acordo, eu ainda sou casada. E estar sentindo isso por outra pessoa me faz questionar tudo. Júlia colocou o livro de lado e sentou-se na cama, séria. Mari, você não pode se culpar por sentir. Você é humana. E está vivendo em um casamento que te sufoca. Ninguém consegue viver assim para sempre. Talvez isso seja um sinal de que você precisa tomar uma decisão sobre sua vida. Seja tentar de verdade fazer o casamento funcionar. Conversando abertamente com o Rodrigo, seja ter coragem de sair. Eu sei, sussurrou Mariana. Eu sei que preciso tomar uma decisão. Mas tenho tanto medo. Medo do quê? De estar sozinha, de decepcionar minha família, de descobrir que não sou forte o suficiente para recomeçar. Júlia se levantou e abraçou a amiga com força. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Mari. E não está sozinha. Eu estou aqui, sempre estarei. Seja qual for sua decisão, eu te apoio. Mariana adormeceu naquela noite com o coração cheio de dúvidas, mas também com uma certeza crescente. Não podia mais continuar vivendo daquela forma. Quando voltasse para São Paulo, teria que enfrentar Rodrigo. Teria que exigir que ele a visse, que a respeitasse, que fizesse um esforço real para construir algo juntos. E se ele não conseguisse, se ele continuasse preso ao passado e incapaz de se abrir, então ela teria que encontrar forças para seguir em frente sozinha. Os últimos dias em Ubatuba passaram rápido demais. Mariana continuou saindo com Lucas, mas manteve uma distância segura, consciente de que precisava resolver sua vida antes de permitir-se qualquer outro sentimento. Lucas respeitou seu espaço, mas deixou claro que estaria ali se ela precisasse. No último dia, ele lhe deu um desenho que havia feito dela, sentada na praia, olhando para o horizonte. Estava lindo, capturando não apenas sua imagem, mas algo mais profundo.
uma essência que ela mesma tinha esquecido que possuía. Obrigada, Lucas, por tudo, por me lembrar de quem eu sou. Não se esqueça. De novo, Mariana, promete? Eu prometo. Na viagem de volta para São Paulo, Mariana estava diferente, mais forte, mais decidida. Júlia percebeu a mudança e sorriu, orgulhosa da amiga. Quando chegaram na capital e Júlia a deixou em frente à mansão dos Jardins, Mariana respirou fundo antes de entrar. Era hora de enfrentar a realidade. Era hora de lutar pelo que merecia ou de ter coragem de deixar ir. Mariana entrou na mansão com a mala na mão, o coração batendo acelerado. A casa estava silenciosa, como sempre. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão que ela não conseguia identificar. Deixou a bagagem no hall de entrada e caminhou pela sala, procurando sinais de vida. Dona Célia apareceu da cozinha, o rosto iluminado ao vê-la. Mariana, que bom que voltou. Como foi a viagem? Foi maravilhosa, Dona Célia. Exatamente o que eu precisava. O Rodrigo está em casa? A expressão da governanta mudou, tornando-se mais cautelosa. Está sim. Ele está no escritório desde cedo. Parece preocupado com alguma coisa. Mal saiu de lá nos últimos dias. Mariana franziu a testa. Rodrigo sempre trabalhava muito, mas havia algo na forma como Dona Célia falou que a deixou inquieta. Obrigada. Vou subir para guardar minhas coisas e depois converso com ele. Subiu as escadas devagar, carregando a mala até o quarto. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório de Rodrigo, ouviu a voz dele ao telefone, tensa e irritada. Não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era de alguém lidando com uma crise. Hesitou por um momento, pensando se deveria interromper, mas decidiu que seria melhor esperar. Guardou suas coisas, tomou um banho rápido e trocou de roupa, vestindo um conjunto confortável de calça e blusa. Olhou-se no espelho e viu a mulher bronzeada, com os cabelos pouco mais claros pelo sol, os olhos brilhando com uma determinação que não tinha antes de viajar. Desceu novamente e foi até a cozinha, onde Dona Célia preparava o jantar. Deixe que eu ajudo, ofereceu Mariana, pegando uma faca para cortar os legumes. As duas trabalharam lado a lado em silêncio confortável por alguns minutos, até que Mariana finalmente perguntou: Dona Célia, aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? O Rodrigo parece diferente. A governanta suspirou, escolhendo as palavras com cuidado. Não sei exatamente o que aconteceu, mas alguns dias depois que você viajou, ele recebeu uma carta. Estava em um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Quando a leu, ficou muito abalado. Trancou-se no escritório por horas. Desde então ele anda distante, mais do que o normal. Uma carta? Repetiu Mariana, curiosa. De quem? Não sei, querida. Ele não comentou nada comigo, mas fosse o que fosse, mexeu muito com ele. Mariana continuou ajudando no preparo do jantar, mas sua mente estava agitada. O que poderia ter naquela carta? Algo relacionado ao passado dele, a traição que sofrera? Quando a comida ficou pronta, Dona Célia sugeriu que ela chamasse Rodrigo para jantar. Mariana caminhou até o escritório e bateu levemente na porta. Rodrigo, posso entrar? Houve uma pausa antes de ele responder. Entre. Mariana abriu a porta e encontrou Rodrigo sentado atrás da mesa enorme de madeira escura, cercado por papéis e documentos. Ele estava diferente. Tinha olheiras profundas, a barba por fazer, os cabelos despenteados. Parecia exausto, vulnerável de uma forma que ela nunca havia visto antes. Por um momento, ela sentiu um aperto no peito, uma pontada de preocupação genuína. Oi, disse ela, hesitante. Cheguei da viagem. A Dona Célia preparou o jantar. Você vai comer conosco. Rodrigo a olhou como se estivesse vendo uma miragem. Seus olhos percorreram o rosto dela, demorando-se mais do que o normal, como se estivesse realmente a enxergando pela primeira vez. Você está diferente, murmurou. Peguei um pouco de sol, respondeu Mariana, sem saber o que mais dizer. Não é só isso. Tem algo diferente em você. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Finalmente, Rodrigo se levantou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de cansaço. Vou jantar sim.
Só preciso terminar aqui. Eles jantaram em silêncio, mas era um silêncio diferente do habitual. Havia uma tensão no ar, como se ambos quisessem dizer algo, mas não soubessem como começar. Mariana observou Rodrigo discretamente, notando como ele parecia perturbado, perdido em pensamentos que o consumiam. Quando terminaram, ela decidiu tomar coragem. Rodrigo, precisamos conversar. Ele ergueu os olhos, surpreso. Sobre o quê? Sobre nós. Sobre este casamento. Sobre a forma como estamos vivendo. Rodrigo ficou tenso, a expressão fechando-se. Mariana, não é um bom momento para isso. Estou lidando com alguns problemas no trabalho e... Nunca é um bom momento, interrompeu Mariana, a voz firme. Sempre tem algo mais importante, sempre tem uma desculpa. Mas eu preciso que você me ouça agora, porque não posso mais continuar assim. Rodrigo a encarou, e pela primeira vez pareceu realmente disposto a escutar. Mariana respirou fundo e continuou. Quando aceitei este casamento, eu sabia que não era por amor. Eu sabia que era um acordo, uma conveniência para ambos. Mas eu achei que, no mínimo, teríamos respeito, companheirismo, alguma forma de parceria. Em vez disso, me sinto invisível. Você me ignora, mal fala comigo, age como se eu fosse apenas parte da decoração desta casa. E isso está me destruindo. As palavras saíram em um jorro carregadas de meses de dor acumulada. Mariana sentiu os olhos arderem, mas forçou-se a não chorar. Não, ainda. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, o maxilar tenso. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, quase um sussurro. Eu não sabia que você se sentia assim. Como você não saberia? Replicou Mariana, incrédula. Nós mal conversamos. Você nunca pergunta como estou, nunca demonstra o mínimo interesse pela minha vida. Dormimos em quartos separados, comemos em silêncio, vivemos como estranhos sob o mesmo teto. Eu pensei que era isso que você queria. Espaço, independência. Pensei que estava respeitando os termos do nosso acordo. Respeitar os termos não significa me tratar como se eu não existisse. A voz de Mariana subiu, a frustração finalmente transbordando. Eu sou humana, Rodrigo, tenho sentimentos, necessidades, preciso de conversas, de atenção, de me sentir valorizada. E você não me dá nada disso. Rodrigo se levantou bruscamente, virando-se para a janela, as costas tensas. Você não entende, começou ele, a voz trêmula. Não é sobre você. Nunca foi. É sobre mim. Sobre coisas que aconteceram antes de você entrar na minha vida. Então me explica, exigiu Mariana, aproximando-se dele. Me faz entender, porque eu não aguento mais tentar adivinhar o que se passa na sua cabeça. Rodrigo permaneceu de costas, mas ela podia ver a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos se fechavam em punhos. Eu fui traído, começou ele, a voz carregada de uma dor antiga, pela mulher que eu amava e pelo meu melhor amigo. Descobri os dois juntos poucos meses antes do nosso casamento. Foi devastador. Eu tinha certeza de que ela era a pessoa certa, que poderíamos construir uma vida juntos. Mas ela me enganou durante meses, e ele, alguém que eu considerava um irmão, também. Desde então, eu jurei que nunca mais me permitiria ser vulnerável assim. Nunca mais deixaria alguém tão perto a ponto de poder me destruir. Mariana ouviu em silêncio, o coração apertado. Finalmente entendia a origem da frieza dele, mas isso não aliviava sua própria dor. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, Rodrigo. De verdade. Mas eu não sou ela. Eu não te traí, não te enganei. E não é justo me punir por algo que outra pessoa fez. Eu sei, admitiu ele ainda de costas. Eu sei que não é justo. Mas não sei como ser diferente. Construí essas barreiras por tanto tempo que elas se tornaram parte de mim. Então derrube essas barreiras, disse Mariana, a voz suave, mas firme. Ou me deixe ir embora. Porque eu não posso mais viver assim, mereço mais do que isso. Rodrigo finalmente se virou para encará-la, e Mariana viu algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Medo. Ele tinha medo. Medo de se abrir, medo de se machucar novamente, medo de admitir que talvez sentisse algo por ela. Você quer ir embora? Perguntou ele, a voz rouca. Não quero, respondeu Mariana, honesta. Mas vou,
se você não fizer um esforço real para mudar. Não estou pedindo amor, Rodrigo. Estou pedindo presença, atenção, respeito verdadeiro. Se você não pode me dar isso, então é melhor encerrarmos este acordo agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Rodrigo parecia estar lutando uma batalha interna, dividido entre o medo e o desejo de se conectar. Finalmente, ele suspirou profundamente. Me dá tempo. Não sei se consigo mudar da noite para o dia, mas posso tentar. Quanto tempo? Perguntou Mariana. Porque eu não vou esperar indefinidamente. Não sei, admitiu ele, mas juro que vou tentar. Mariana assentiu, exausta emocionalmente. Então vamos fazer assim. Você tenta de verdade, e eu também. Mas se daqui a um tempo nada mudar, teremos que tomar uma decisão final. Ela saiu da sala de jantar e subiu para o quarto, sentindo-se estranhamente aliviada. Finalmente havia colocado para fora tudo o que estava entalado. Finalmente havia exigido o que merecia. Não sabia se Rodrigo realmente conseguiria mudar, mas pelo menos agora ele sabia o que estava em jogo. Deitou-se na cama e pegou o celular. Havia uma mensagem de Lucas, desejando que ela tivesse chegado bem e lembrando-a de que podia contar com ele sempre que precisasse. Mariana sorriu, mas guardou o celular sem responder. Precisava dar uma chance real ao casamento antes de pensar em qualquer outra coisa. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Rodrigo passou a chegar mais cedo para o jantar, fazia perguntas sobre o dia dela, tentava iniciar conversas mesmo que fossem breves. Eram pequenos gestos, tímidos e desajeitados, mas eram gestos. Mariana correspondia, tentando ser paciente, entendendo que aquilo era difícil para ele. Mas ainda havia uma distância, uma barreira que ele não conseguia derrubar completamente. Uma semana depois da conversa, Rodrigo anunciou durante o jantar que precisava viajar para Ubatuba por causa de uma negociação importante com investidores. Mariana sentiu o coração disparar ao ouvir o nome da cidade. Ubatuba? Repetiu, tentando manter a voz neutra. Sim. Tenho uma reunião crucial com um grupo de empresários que está hospedado em uma pousada por lá. Vou ficar uns 3 dias. Você quer ir comigo? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Era a primeira vez que Rodrigo a convidava para acompanhá-lo em uma viagem de trabalho. Não, obrigada. Acho melhor você ir sozinho para focar nos negócios. Rodrigo pareceu desapontado, mas não insistiu. Partiria no dia seguinte. Naquela noite, Mariana não conseguiu dormir direito, pensando na coincidência. De todas as cidades, justamente Ubatuba. Será que cruzaria com Lucas? E se Rodrigo descobrisse sobre ele? Mas não havia nada para descobrir, ela tentou se convencer. Lucas era apenas um amigo, alguém que havia sido gentil com ela em um momento difícil. No dia em que Rodrigo viajou, Mariana recebeu uma ligação de Júlia. A amiga estava animada, contando sobre um projeto novo no trabalho. E, naturalmente, a conversa derivou para Ubatuba e para Lucas. Você falou com ele depois que voltamos? Perguntou Júlia. Ele mandou uma mensagem perguntando se cheguei bem. Respondi, agradecendo pela companhia durante a viagem, mas não continuei a conversa. Preciso focar no meu casamento, Ju. Entendo. E como estão as coisas com o Rodrigo? Ele está tentando. Ainda é difícil, ainda tem muros entre nós, mas ele está fazendo um esforço. Preciso dar essa chance a ele. Júlia concordou, apoiando a decisão da amiga, mas fez questão de reforçar que Mariana não devia se esquecer de si mesma no processo. Depois de desligar, Mariana tentou se distrair, organizando alguns papéis, lendo um livro, assistindo a um filme, mas sua mente não conseguia se desligar da imagem de Rodrigo em Ubatuba, talvez na mesma praia onde ela havia passado aqueles dias, que mudaram sua perspectiva de vida. Rodrigo chegou em Ubatuba no início da tarde, check-in em um hotel mais sofisticado na orla. A reunião com os investidores estava marcada para o dia seguinte, então ele tinha o resto do dia livre. Decidiu caminhar pela praia, esperando que o ar do mar ajudasse a clarear sua mente. Estava agitado desde a conversa com Mariana, desde que ela havia colocado tudo às claras. E havia também a questão da carta. Aquela maldita carta que havia chegado uma semana antes de Mariana viajar.
Era de Helena, sua ex-noiva, a mulher que o havia traído. Ele não queria abrir. Chegou a pensar em rasgar e jogar fora, mas a curiosidade foi mais forte. E o que leu lá dentro abalou todas as certezas que carregara por anos. Helena explicava, pedindo perdão, mas também revelando verdades que ele nunca soube. A traição não havia sido o que ele pensava. Bruno, seu ex-melhor amigo, havia mentido para ambos, manipulado situações, criado mal-entendidos. Quando Rodrigo os encontrou juntos, Helena estava confrontando Bruno sobre as mentiras, exigindo que ele contasse a verdade. Mas Rodrigo não esperou para ouvir explicações. Partiu o noivado, cortou contato com ambos e construiu uma armadura ao redor do coração. A carta explicava tudo isso, mostrando como ele havia tirado conclusões precipitadas, como havia deixado a dor e o orgulho falarem mais alto que a razão. Helena não pedia que ele voltasse com ela. Ela já havia seguido em frente, casado, tinha uma vida. Mas queria que ele soubesse a verdade, que não carregasse um rancor baseado em uma mentira. Rodrigo ficou dias processando aquela informação. Parte dele queria acreditar, mas outra parte se recusava a aceitar que havia desperdiçado anos de sua vida preso a uma história que talvez nunca tivesse acontecido da forma como imaginou. E agora, caminhando pela praia de Ubatuba, ele se sentia perdido. A carta havia rachado sua armadura e a conversa com Mariana havia ampliado aquela rachadura. Ele estava começando a perceber que havia se fechado não para se proteger, mas por orgulho, por medo de admitir que talvez tivesse cometido um erro. E no processo, estava prejudicando Mariana, uma mulher que não merecia pagar pelos erros do passado dele. Rodrigo parou em uma barraca de praia e pediu uma cerveja, sentando-se em uma cadeira de plástico sob um guarda-sol colorido. Observou as pessoas ao redor, famílias felizes, casais apaixonados, crianças brincando na areia. Tudo o que ele havia se negado a ter por medo de se machucar novamente. Talvez Mariana tivesse razão. Talvez fosse hora de derrubar os muros e arriscar-se a sentir de novo. Ele estava tão perdido em pensamentos que quase não notou quando um homem se aproximou, pedindo licença para sentar na cadeira ao lado, já que a praia estava cheia. Rodrigo assentiu distraidamente e voltou a olhar para o mar. O homem pediu uma água de coco e puxou um caderno da mochila, começando a desenhar. Rodrigo olhou de relance e reconheceu o traço. Era talentoso. O homem devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos escuros, pele bronzeada, um ar tranquilo e criativo. "Você é artista?" perguntou Rodrigo, mais por educação do que por real interesse. O homem sorriu. "Ilustrador. Gosto de vir à praia para capturar a essência do lugar. A luz aqui é especial." Eles conversaram brevemente sobre arte, trabalho e vida. O homem se apresentou como Lucas e mencionou que estava em Ubatuba havia alguns dias, aproveitando para relaxar antes de voltar para São José dos Campos. Rodrigo achou a conversa agradável, uma distração bem-vinda dos próprios pensamentos. Não fazia ideia de que aquele homem simpático ao seu lado era a mesma pessoa que havia feito sua esposa sorrir de uma forma que ele nunca conseguira. No dia seguinte, Rodrigo teve sua reunião de negócios. Correu bem, os investidores estavam interessados, mas ele precisaria ficar mais um dia para fechar alguns detalhes. À noite, decidiu jantar em um restaurante recomendado por um dos investidores, um lugar à beira-mar com boa reputação. Vestiu uma camisa social, calça de linho clara e saiu do hotel, pensando em ligar para Mariana depois do jantar. O restaurante era charmoso, com mesas na areia e luzes suaves criando uma atmosfera romântica. Rodrigo foi conduzido a uma mesa e pediu o menu, observando distraidamente os outros clientes. Foi quando a viu. Mariana, ou pelo menos uma mulher muito parecida com ela. Estava sentada em uma mesa mais afastada, rindo, os cabelos soltos ao vento, usando um vestido leve e colorido. Mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, com a mão apoiada casualmente em sua cintura, estava um homem. O mesmo homem com quem Rodrigo havia conversado brevemente na praia no dia anterior. Lucas. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. O coração disparou,
uma mistura de choque, raiva e algo que ele demorou a reconhecer. Ciúme. Ciúme ardente e doloroso. Ficou paralisado, observando a cena à distância. Mariana parecia tão feliz, tão viva, tão diferente da mulher apagada que vivia em sua casa. E aquele homem a tocava com uma familiaridade que fazia o sangue de Rodrigo ferver. Por um momento, considerou se levantar, ir até lá, confrontá-los, mas então percebeu algo que o fez parar. Ele não tinha direito. Mariana havia lhe pedido atenção, presença, afeto, e ele não havia dado nada disso a ela. Ela havia saído em busca do que merecia e encontrara em outro homem. A culpa era dele. Mas isso não tornava a cena menos dolorosa. Rodrigo saiu do restaurante antes que pedissem sua comanda, incapaz de ficar ali, de assistir àquilo. Voltou para o hotel com passos rápidos, a mente em turbilhão. Subiu para o quarto e se sentou na beira da cama, as mãos tremendo. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar. Não pela traição de Helena, mas pela possibilidade real de perder Mariana. E só agora, diante dessa possibilidade, ele percebeu o quanto ela tinha se tornado importante. O quanto havia se acostumado com a presença silenciosa dela, com os sorrisos tímidos, com a forma como ela tentava alcançá-lo mesmo quando ele se fechava. Ela merecia mais. Merecia alguém como aquele Lucas, que a fazia rir, que a tocava com carinho, que a via de verdade. Mas Rodrigo não estava pronto para desistir. Não agora que finalmente entendia o que estava em jogo. Rodrigo não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado na cama do hotel, olhando para o teto, revivendo a cena que testemunhara no restaurante repetidas vezes. Cada detalhe estava gravado em sua mente com uma clareza dolorosa. O sorriso de Mariana, tão genuíno e radiante. A mão de Lucas em sua cintura, um gesto simples mas carregado de intimidade. A forma como ela parecia confortável, relaxada, sendo ela mesma de uma maneira que nunca conseguia ser ao lado dele. A dor que sentia era diferente de tudo o que já havia experimentado. Quando descobriu Helena com Bruno, sentiu raiva, indignação, orgulho ferido. Mas agora, ao imaginar Mariana nos braços de outro homem, sentia algo muito mais profundo. Sentia medo de perdê-la. Sentia arrependimento por todo o tempo desperdiçado. Sentia ciúme, sim, mas também uma admiração inesperada. Mariana tinha tido coragem de buscar o que merecia, de não aceitar as migalhas que ele oferecia. E isso, de certa forma, o fazia respeitá-la ainda mais. Ao amanhecer, Rodrigo tomou uma decisão. Não voltaria para São Paulo sem antes conversar com Mariana, sem esclarecer o que havia visto, sem lutar pelo que agora percebia que poderia perder para sempre. Pegou o celular e, pela primeira vez em meses, ligou para ela. O telefone tocou várias vezes antes que Mariana atendesse, a voz sonolenta, indicando que ele a havia acordado. Alô? Rodrigo? Aconteceu alguma coisa? Mariana, preciso falar com você. Pessoalmente. Você está em Ubatuba, não está? Houve um silêncio do outro lado da linha. Rodrigo podia quase sentir a tensão através do telefone. Finalmente ela respondeu, a voz agora mais alerta. Como você sabe que estou aqui? Porque eu também estou. Vim para uma reunião de negócios e ontem à noite eu te vi. No restaurante. Com aquele homem. Outro silêncio mais longo dessa vez. Rodrigo, eu posso explicar, começou ela, mas ele a interrompeu. Não pelo telefone. Preciso te ver. Podemos nos encontrar? Por favor. Mariana hesitou, mas concordou. Marcaram de se encontrar em 1 hora na praia, perto da pousada, onde ela estava hospedada. Rodrigo desligou, tomou um banho rápido. Vestiu uma roupa casual e saiu do hotel com o coração disparado. Não fazia ideia do que diria, como começaria aquela conversa. Só sabia que não podia mais fugir dos próprios sentimentos, das próprias verdades que vinha evitando há tanto tempo. Quando chegou à praia, Mariana já estava lá, sentada em um banco de madeira, sob a sombra de uma amendoeira. Ela usava um vestido simples de algodão branco, os cabelos presos em um rabo de cavalo, o rosto sem maquiagem. Estava linda e Rodrigo sentiu o peito apertar ao vê-la. Aproximou-se devagar, e ela ergueu, os olhos ao perceber sua presença. Havia apreensão em seu olhar, mas também uma determinação que ele reconheceu.
Ela não fugiria da conversa, não importava o quão difícil fosse. Oi, disse Rodrigo, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Oi, respondeu Mariana a voz baixa. Você me assustou ontem. Não imaginei que estaria aqui. Nem eu imaginei que te encontraria. Foi uma coincidência. Mas talvez seja o destino nos forçando a ter a conversa que estamos evitando. Mariana assentiu, olhando para o mar. As ondas quebravam suavemente na areia, o som rítmico preenchendo o silêncio entre eles. Rodrigo, sobre... O que você viu ontem? Começou ela, mas ele a interrompeu novamente. Deixa eu falar primeiro. Por favor. Ela concordou, virando-se para encará-lo. Rodrigo respirou fundo, reunindo coragem. Quando te vi ontem com aquele homem, senti algo que não esperava sentir. Ciúme, uma dor profunda ao imaginar que poderia te perder para outra pessoa. E isso me fez perceber algo que venho negando há muito tempo. Eu me importo com você, Mariana. Mais do que deveria para um casamento que começou como um acordo. Mais do que planejei permitir-me sentir. Mariana o olhou surpresa, mas não disse nada, esperando que ele continuasse. Por anos construí muros ao meu redor. Usei a traição que sofri como desculpa para não me abrir, para não me arriscar a sentir de novo. Mas a verdade é que fui covarde. Recebi uma carta de Helena há algumas semanas. Ela me contou coisas que mudaram tudo o que eu acreditava sobre aquele dia. Descobri que talvez eu tenha tirado conclusões precipitadas, que talvez tenha desperdiçado anos preso a uma versão distorcida da verdade. E enquanto estava preso ao passado, estava perdendo o presente. Estava perdendo você. As palavras saíam em um jorro, carregadas de uma honestidade crua que Rodrigo nunca havia permitido expressar. Mariana escutava em silêncio, os olhos marejados. Você tem todo o direito de buscar felicidade em outro lugar, continuou Rodrigo. Eu não te dei nada além de frieza e distância. Mas estou aqui, pedindo uma chance real de tentar construir algo verdadeiro entre nós. Não por obrigação, não por contrato, mas porque eu quero. Porque percebi que você é importante para mim e não quero te perder. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana agora. Ela limpou-as com as costas da mão, tentando controlar a emoção. Rodrigo, você não faz ideia do quanto... Esperei para ouvir algo assim de você. Do quanto tentei alcançá-lo, fazer você me ver. Durante meses me senti invisível, inútil, como se não tivesse valor nenhum. E quando vim para cá, quando conheci Lucas, pela primeira vez em muito tempo, alguém me fez sentir importante. Me fez sentir vista. Rodrigo sentiu uma pontada de ciúme ao ouvir o nome do outro homem, mas forçou-se a permanecer calmo. Eu sei. E sinto muito por isso. Sinto muito por ter demorado tanto para abrir os olhos. Mas você ainda sente algo por mim? Ainda há uma chance para nós? Mariana olhou para ele por um longo momento, os olhos estudando seu rosto como se procurasse por algo. Finalmente ela suspirou. Rodrigo, não vou mentir. Lucas foi gentil comigo. Ele me tratou de uma forma que me fez lembrar que mereço atenção e carinho. Mas não aconteceu nada além de conversas e uma amizade. Eu ainda sou sua esposa e levei isso a sério, mesmo quando você não levou. Vim para cá de novo porque Júlia insistiu. Disse que eu precisava fechar esse ciclo antes de voltar definitivamente para São Paulo. Rodrigo sentiu um alívio imenso ao saber que nada havia acontecido entre eles, mas também uma vergonha profunda por ter falhado tanto como marido. Então ainda há uma chance? Perguntou ele, a voz carregada de esperança. Ah, respondeu Mariana, mas com condições. Se voltarmos para São Paulo e você retornar a ser aquele homem frio e distante, eu vou embora, dessa vez para sempre. Não vou mais aceitar migalhas, Rodrigo. Ou você está disposto a realmente tentar, a se abrir, a me deixar entrar na sua vida de verdade, ou é melhor encerrarmos isso agora? A voz dela estava firme e decidida, não havia mais a insegurança de meses atrás. A viagem, o tempo longe, os momentos com Lucas, tudo isso havia fortalecido Mariana. Havia lhe dado a clareza de que merecia mais e a coragem de exigir isso. Rodrigo assentiu, grato pela chance que ela estava lhe dando,
mas também ciente do peso da responsabilidade que carregava. Eu aceito suas condições e prometo que vou tentar. Sei que não vai ser fácil, que tenho anos de hábitos ruins para desconstruir, mas quero tentar. Por nós, por você. Mariana estendeu a mão e ele a segurou entrelaçando os dedos. Era o primeiro contato físico real que tinham desde o casamento, e Rodrigo sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Era estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Eles ficaram ali sentados de mãos dadas, olhando para o mar, cada um processando o peso daquela conversa. Finalmente Mariana perguntou: "E agora? Agora voltamos para casa, juntos, e começamos de novo, do jeito certo dessa vez." Eles se levantaram e caminharam pela areia, ainda de mãos dadas. Era um gesto pequeno, mas significava muito. Significava abertura, disposição, um primeiro passo em direção a algo novo. Quando chegaram à pousada onde Mariana estava hospedada, ela parou na entrada. "Preciso falar com Lucas antes de ir embora. Preciso me despedir e explicar a situação. Ele merece isso." Rodrigo sentiu o ciúme morder novamente, mas concordou. Ele esperou do lado de fora enquanto Mariana entrava. Lucas estava no deck, tomando café, e sorriu ao vê-la. Mas o sorriso desapareceu quando percebeu a expressão séria no rosto dela. Mariana se sentou ao lado dele e, com delicadeza, explicou tudo. A conversa com Rodrigo, a decisão de dar uma chance real ao casamento, o quanto Lucas havia sido importante para ela naquele momento difícil. Lucas escutou em silêncio, uma tristeza discreta nos olhos, mas também compreensão. "Eu sempre soube que você ainda tinha sentimentos por ele, Mariana. Vi isso desde o primeiro dia. Só estava esperando você perceber também. Mas quero que saiba de uma coisa. Se algum dia, no futuro, as coisas não derem certo, estarei aqui. Você merece ser feliz, seja com ele ou com qualquer outra pessoa que te valorize de verdade." Mariana abraçou Lucas com carinho, agradecendo por tudo. Era uma despedida definitiva, um fechamento necessário para que ela pudesse seguir em frente sem arrependimentos ou dúvidas. Quando saiu da pousada, encontrou Rodrigo esperando pacientemente, e os dois seguiram para o hotel dele para que ele fizesse o check-out. A viagem de volta para São Paulo seria feita juntos no carro dele. Era um recomeço simbólico. Durante o trajeto, conversaram mais do que haviam conversado em todos os meses de casamento. Rodrigo contou sobre a carta de Helena, sobre como havia se sentido ao descobrir que talvez tivesse julgado mal toda aquela situação. Mariana compartilhou suas inseguranças, seus medos, a solidão que sentira vivendo naquela mansão enorme. Foram honestos, vulneráveis, sem máscaras. E a cada palavra trocada, a distância entre eles diminuía. Ao chegarem em São Paulo, já era noite. Rodrigo estacionou o carro na garagem da mansão e os dois entraram juntos. Dona Célia, que estava na cozinha, arregalou os olhos ao vê-los chegando lado a lado, com uma proximidade que nunca havia visto antes. "Bem-vindos de volta", disse ela, sorrindo. "Querem que eu prepare alguma coisa?" "Não precisa, Dona Célia", respondeu Mariana. "Obrigada. Acho que vamos apenas descansar." Eles subiram as escadas juntos e, pela primeira vez, pararam no corredor entre os dois quartos. Havia uma hesitação no ar, uma dúvida sobre como proceder. Finalmente, Rodrigo tomou coragem. "Mariana, eu sei que sempre dormimos separados, e entendo se você quiser manter assim por enquanto. Mas gostaria muito se você considerasse dormir no mesmo quarto que eu. Não precisa ser esta noite, mas eventualmente. Quero que sintamos que realmente dividimos uma vida." Mariana olhou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, o esforço genuíno que ele estava fazendo. "Podemos tentar hoje", disse ela, surpreendendo a ambos. "Mas vamos devagar, está bem?" Rodrigo sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto de uma forma que Mariana nunca tinha visto. Claro, devagar. Eles entraram no quarto de Rodrigo, um espaço que Mariana nunca havia pisado antes. Era amplo, decorado com tons de cinza e azul marinho, masculino mas elegante. Havia uma cama enorme, uma poltrona de leitura perto da janela, uma estante cheia de livros. Rodrigo lhe ofereceu roupas confortáveis para dormir e ambos se trocaram,
cada um no próprio banheiro. Quando finalmente deitaram, havia uma distância prudente entre eles, mas estavam no mesmo espaço, sob o mesmo teto de forma literal. Era estranho e íntimo ao mesmo tempo. "Boa noite, Mariana", sussurrou Rodrigo no escuro. "Boa noite, Rodrigo." Nenhum dos dois dormiu imediatamente. Ficaram ali, conscientes da presença um do outro, processando tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Mas havia uma paz naquele silêncio, diferente do silêncio vazio que os acompanhava antes. Era um silêncio cheio de possibilidades, de esperança, de um futuro que finalmente parecia possível. Nos dias que se seguiram, a mudança foi gradual, mas consistente. Rodrigo começou a chegar mais cedo do trabalho, perguntava sobre o dia de Mariana com interesse genuíno, sugeria programas que podiam fazer juntos nos fins de semana. Jantavam conversando, descobrindo gostos em comum, rindo de histórias do passado. Ele a apresentou a amigos que Mariana nem sabia que existiam, levou-a a exposições de arte, a jantares em restaurantes que ela mesma escolhia. Pela primeira vez, ela se sentia parte da vida dele, não apenas uma acessória decorativa. Mariana, por sua vez, também se abriu. Contou sobre sua infância, sobre os sonhos que tinha antes de aceitar aquele casamento, sobre o quanto sentia falta de trabalhar, de se sentir útil e produtiva. Rodrigo não apenas ouviu, mas agiu. Sugeriu que ela procurasse algo que a realizasse, ofereceu contatos que podiam ajudá-la a encontrar oportunidades na área que ela gostasse. Não queria que ela dependesse apenas dele para ser feliz. Queria que ela tivesse sua própria vida, sua própria identidade. Foi assim que, 3 semanas depois de voltarem de Ubatuba, Mariana recebeu uma proposta de trabalho em uma editora pequena, mas promissora. A proprietária era uma conhecida de Rodrigo que precisava de alguém para gerenciar o departamento de comunicação e eventos literários. Mariana ficou animada com a oportunidade. Era exatamente o tipo de trabalho que sempre desejara fazer. Ela aceitou e, pela primeira vez em meses, sentiu aquela empolgação de ter algo seu, algo que não dependia do casamento ou de Rodrigo. No dia em que começou a trabalhar, Rodrigo acordou cedo com ela, preparou café, desejou boa sorte e disse que estava orgulhoso. Mariana saiu de casa com um sorriso no rosto, sentindo-se completa de uma forma que não experimentava há muito tempo. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Ela organizou eventos, conheceu autores, participou de reuniões criativas. E o melhor de tudo era voltar para casa no final do dia e ter alguém interessado em ouvir sobre tudo o que havia acontecido. Uma noite, cerca de 1 mês após começar no novo emprego, Mariana chegou em casa e encontrou Rodrigo na sala, mexendo em uma caixa antiga. Ele parecia absorto, mas ergueu os olhos e sorriu ao vê-la. "Como foi o dia?" "Foi ótimo. Fechamos parceria com uma livraria grande para o próximo evento. Estou animada. E você, o que está fazendo?" Rodrigo hesitou por um momento, depois mostrou a caixa. "Encontrei algumas coisas antigas. Estava procurando um documento e acabei me deparando com isso. São memórias de quando eu era mais novo, mais aberto, antes de tudo mudar." Mariana se aproximou curiosa. Havia fotos, cartas, pequenos objetos que contavam a história de um Rodrigo que ela não conhecia. Um homem que sorria com facilidade, que parecia leve e feliz. "Você parece tão diferente nessas fotos", comentou ela. "Eu era diferente, mais ingênuo talvez, mas também mais verdadeiro. Passei tanto tempo escondido atrás de máscaras que quase esqueci como era ser eu mesmo." Mariana segurou uma das fotos, mostrando Rodrigo em uma praia, rindo, sem camisa, os braços abertos como se estivesse abraçando o mundo. "Eu gostaria de conhecer esse Rodrigo", disse ela suavemente. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com emoção. "Estou tentando voltar a ser ele. Com você. Por você." Naquela noite, eles tiveram a conversa mais profunda até então. Rodrigo abriu seu coração completamente, contando sobre seus medos, suas inseguranças, o peso de sempre tentar ser perfeito, de nunca mostrar fraqueza. Mariana compartilhou seus próprios medos, a sensação de nunca ser boa o suficiente,
de sempre estar tentando provar seu valor. E ao dividirem essas vulnerabilidades, algo mudou entre eles. A conexão deixou de ser apenas uma tentativa e se tornou algo real, palpável. Mais tarde, deitados na cama, Rodrigo puxou Mariana para mais perto e ela se aconchegou em seu peito. Era a primeira vez que ficavam assim, em uma intimidade física que ia além de dividir o mesmo espaço. Era conforto, era segurança, era o início de algo mais profundo. Mariana, sussurrou Rodrigo no escuro, eu acho que estou me apaixonando por você. Ela ergueu o rosto para olhá-lo, surpresa, mas feliz. Também estou, admitiu. E é assustador, porque não era o que planejamos. Mas também é lindo. Eles se beijaram pela primeira vez. Um beijo suave, quase tímido, mas carregado de significado. Era o selo de um novo capítulo, a confirmação de que o que começara como um acordo estava se transformando em algo verdadeiro e profundo. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo, os olhos brilhando no escuro. Foi Dona Célia quem percebeu primeiro a mudança definitiva entre eles. Nos dias seguintes, via a forma como Rodrigo olhava para Mariana, como ela se iluminava quando ele entrava na sala. Via os pequenos toques, as risadas compartilhadas, a cumplicidade que havia surgido. E seu coração se encheu de alegria, porque sempre soube que aqueles dois tinham potencial para algo especial. Apenas precisavam de tempo e coragem para encontrar o caminho um do outro. O casamento que começara como conveniência estava se tornando uma história de amor verdadeira. Mas ainda havia desafios pela frente, segredos a serem revelados e escolhas a serem feitas. Porque o amor verdadeiro não é apenas sobre sentimentos, é sobre compromisso, sobre escolher a outra pessoa todos os dias, mesmo quando é difícil. E Mariana e Rodrigo ainda teriam que provar a si mesmos e um ao outro que estavam dispostos a fazer exatamente isso. Os meses seguintes foram de descobertas constantes. Mariana e Rodrigo estavam aprendendo a ser um casal de verdade, não apenas duas pessoas que dividiam o mesmo sobrenome e endereço. Cada dia trazia pequenas vitórias e, inevitavelmente, alguns desafios. Rodrigo tinha momentos em que se fechava novamente, quando o peso do trabalho ou alguma lembrança do passado o faziam recuar para dentro de si mesmo. Mas agora, em vez de se isolar completamente, ele reconhecia quando isso acontecia e tentava comunicar seus sentimentos a Mariana. Era um processo lento, às vezes frustrante, mas era progresso real. Mariana também teve seus momentos de insegurança. Às vezes acordava no meio da noite, observando Rodrigo dormir ao seu lado, e o medo a invadia. Medo de que aquilo tudo fosse temporário, de que ele voltasse a ser o homem frio que conhecera no início. Mas então ele acordava, percebia sua agitação, a puxava para mais perto e sussurrava que estava ali, que não iria a lugar nenhum. E o medo se dissipava, substituído por uma confiança crescente. O trabalho na editora estava indo bem. Mariana havia organizado 3 eventos literários de sucesso, trazido novos autores para o catálogo e criado uma presença forte nas redes sociais da empresa. Sua chefe, Clara, uma mulher de 50 e poucos anos com cabelos grisalhos e um senso de humor afiado, havia se tornado uma mentora e amiga. Era com Clara que Mariana desabafava sobre os altos e baixos do casamento, sobre as dificuldades de reconstruir algo que começara tão quebrado. Um dia, durante o almoço em um café perto da editora, Clara olhou para Mariana com aquele sorriso sábio que só quem viveu muito possui. Você está radiante, sabe? Nos últimos meses vi você florescer de uma forma linda. O casamento está te fazendo bem. Mariana sorriu, mexendo no prato de salada. Está sim. Não é perfeito. Ainda temos nossos momentos difíceis. Mas está bom. Está real. Real é melhor que perfeito, disse Clara. Perfeito é mentira. Real é o que dura. As palavras ficaram ecoando na mente de Mariana. Real era o que ela e Rodrigo tinham agora. Imperfeito, às vezes difícil, mas genuíno. Ao voltar para casa naquela tarde, encontrou Rodrigo já lá, o que era incomum para aquele horário. Ele estava no escritório, a porta entreaberta, ao telefone.
A voz dele estava tensa, preocupada. Mariana não quis interromper, mas ao passar pelo corredor, não pôde deixar de ouvir fragmentos da conversa. Entendo a gravidade da situação, mas precisamos encontrar uma solução que não comprometa todos os investidores. Não podemos simplesmente abandonar o projeto neste estágio. Sim, eu sei dos riscos. Vou pensar em algo e retorno sua ligação. Quando Rodrigo desligou, Mariana bateu levemente na porta. Ele ergueu os olhos e, embora tentasse sorrir, era evidente que algo o preocupava profundamente. Problemas no trabalho? Perguntou, ela entrando e se sentando na poltrona em frente à mesa dele. Rodrigo suspirou, passando as mãos pelo rosto. Um dos nossos maiores projetos está em risco. Um dos sócios principais está querendo se retirar de repente, e isso pode causar um efeito dominó. Se não conseguirmos contornar isso, vamos perder muito dinheiro e, pior, a confiança de outros investidores. Mariana se levantou e foi até ele, colocando as mãos em seus ombros tensos. Você vai resolver isso. Sempre resolve. Mas não precisa carregar tudo sozinho. Conta comigo, mesmo que seja só para ouvir ou te ajudar a organizar as ideias. Rodrigo cobriu uma das mãos dela com a sua, entrelaçando os dedos. Obrigado. Ter você aqui faz toda a diferença. Naquela noite, em vez de se isolar no escritório como teria feito no passado, Rodrigo jantou com Mariana, conversou sobre o problema, ouviu as sugestões dela. Embora ela não entendesse todos os detalhes técnicos dos negócios, tinha uma perspectiva diferente que o ajudou a ver ângulos que ele não havia considerado. Era isso que significava ser parceiros de verdade. Não apenas dividir uma casa, mas dividir vidas, problemas, soluções. Os dias seguintes foram intensos. Rodrigo trabalhou longas horas tentando salvar o projeto, fazendo reuniões, negociando termos, buscando alternativas. Mariana o apoiou de todas as formas possíveis, garantindo que ele se alimentasse bem, descansasse minimamente, não se perdesse completamente na pressão. E quando, finalmente, após uma semana extenuante, ele conseguiu fechar um acordo que salvava o projeto e mantinha os investidores satisfeitos, a primeira pessoa que quis compartilhar a vitória foi Mariana. Conseguimos, disse ele, abraçando-a com força quando chegou em casa naquela noite. Conseguimos, você conseguiu, corrigiu Mariana sorrindo. Não, nós, porque sem você eu teria enlouquecido ou desistido. Você me manteve focado e são. Eles celebraram com um jantar especial que Dona Célia preparou com carinho. A governanta estava radiante vendo os dois finalmente agindo como um casal de verdade, compartilhando não apenas alegrias, mas também desafios. Após o jantar, Rodrigo pegou a mão de Mariana e a levou até a sala de estar. Havia algo diferente em seus olhos, uma nervosidade que ela não conseguia identificar. Mariana, tenho algo para te mostrar, disse ele, pegando um envelope da gaveta de uma cômoda antiga. Encontrei isso há alguns dias, mas estava esperando o momento certo. O que é? Perguntou ela, curiosa. Um diário. Meu diário. Comecei a escrever, há alguns anos depois da traição, como uma forma de processar meus sentimentos. E continuei escrevendo mesmo depois. Tem coisas aqui que nunca tive coragem de te dizer pessoalmente. Ele entregou o caderno de capa de couro gasto a Mariana. Ela o abriu com cuidado, vendo páginas e páginas escritas à mão, com a letra firme e inclinada de Rodrigo. Começou a ler desde o início, as entradas mais antigas falando sobre a dor da traição, a decisão de nunca mais se abrir, a construção das barreiras emocionais. Mas conforme avançava, as entradas mudavam. Começavam a aparecer menções a ela. A primeira entrada sobre Mariana era da semana anterior ao casamento. Hoje assinei o contrato matrimonial com Mariana Silva. É uma mulher bonita, educada, claramente inteligente, apesar de não vir do mesmo meio social. Espero que este acordo funcione para ambos. Preciso de uma esposa que entenda que não posso oferecer amor, e ela precisa de estabilidade. É uma transação justa. As palavras eram frias, calculadas, exatamente como Mariana lembrava que Rodrigo era naquela época. Mas as entradas seguintes começaram a mudar de tom. 2 semanas após o casamento, ele havia escrito: Mariana faz perguntas,
tenta conversar. Isso me incomoda, porque me faz lembrar que não estou sozinho na casa. Mas também me deixa confuso porque parte de mim quer responder, quer contar sobre o meu dia. Preciso manter distância. Um mês depois. Vi Mariana sorrindo para Dona Célia hoje de manhã. Foi um sorriso genuíno, cheio de calor. Faz tempo que não vejo alguém sorrir assim. Fiquei observando por mais tempo do que deveria. Isso é perigoso. Mariana sentiu os olhos marejarem conforme lia. Rodrigo sempre a havia notado, sempre havia sentido algo, mas lutou contra esses sentimentos com todas as forças. As entradas continuavam, mostrando a batalha interna dele, os momentos em que quase se abriu e depois recuou, o medo constante de se machucar novamente. E então chegou a entrada do dia em que ela viajou para Ubatuba pela primeira vez. Mariana viajou hoje. Disse que ia passar uma semana na praia com a amiga. Deveria sentir alívio por ter a casa para mim. Mas em vez disso sinto um vazio estranho. A mansão parece mais silenciosa sem ela. Isso não faz sentido. Por que me importo? E a entrada do dia em que ele a viu com Lucas, vi Mariana hoje em Ubatuba, com outro homem. Ele a tocava com familiaridade. Ela sorria de uma forma que nunca sorriu para mim. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Só agora percebo o quanto ela se tornou importante. Só agora, quando posso perdê-la, entendo que não quero viver sem ela. Sou um idiota, um completo idiota. Mariana fechou o diário, as lágrimas escorrendo livremente agora. Olhou para Rodrigo, que a observava com uma vulnerabilidade nua em seus olhos. Você sempre sentiu algo, sussurrou ela. Desde o começo. Sempre, admitiu ele. Mas tinha muito medo de admitir. Medo de que, se me permitisse sentir, seria destruído de novo. Mas o que não percebia é que, ao tentar me proteger, estava destruindo a chance de ser feliz. Estava destruindo você. Mariana se levantou e foi até ele, abraçando-o com força. Não estou destruída. Estou aqui. E estamos construindo algo lindo juntos. Eles ficaram abraçados por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se separaram, Rodrigo tinha algo mais a dizer. Tem outra coisa. Marquei uma consulta com um terapeuta. Percebi que preciso de ajuda profissional para lidar com meus traumas do passado. Não posso continuar carregando esse peso sozinho e esperando que magicamente desapareça. Quero ser melhor. Para mim, mas principalmente para nós. Mariana sorriu através das lágrimas. Estou tão orgulhosa de você. Sei o quanto isso é difícil. Os meses seguintes trouxeram ainda mais mudanças. Rodrigo começou a terapia, e embora o processo fosse desafiador, estava fazendo diferença. Ele aprendia a reconhecer padrões de comportamento, a comunicar suas emoções de forma mais saudável, a perdoar a si mesmo pelos erros do passado. Mariana continuava crescendo no trabalho, ganhando reconhecimento e até recebendo ofertas de outras empresas, embora optasse por ficar onde estava porque amava o que fazia. O relacionamento entre eles amadureceu. Já não era mais sobre tentar fazer dar certo, mas sobre simplesmente viver juntos, enfrentar os desafios como equipe, celebrar as vitórias como parceiros. Eles viajaram juntos para o interior de São Paulo, visitaram Campos do Jordão, onde caminharam de mãos dadas por entre pinheiros e tomaram chocolate quente em cafés aconchegantes. Foram ao teatro, a shows, a restaurantes que eles escolhiam juntos. A mansão que antes parecia um mausoléu silencioso, agora estava cheia de vida, de risadas, de música tocando pelos cômodos. Foi em uma manhã de outono, 5 meses após a viagem a Ubatuba, que Mariana começou a sentir-se diferente. Acordou com um enjoo estranho, uma sensação de fraqueza que não era normal. Nos dias seguintes, o enjoo persistiu, especialmente pela manhã. Dona Célia foi a primeira a sugerir, com um sorriso sábio e conhecedor. Querida, você já considerou a possibilidade de estar grávida? Mariana ficou paralisada. Gravidez. A palavra ecoou em sua mente. Ela e Rodrigo não haviam planejado ter filhos tão cedo. Ainda estavam reconstruindo o casamento, aprendendo a ser marido e mulher de verdade. Mas, ao mesmo tempo,
a ideia trouxe uma onda de emoção inesperada. Um filho. Deles. Uma vida criada do amor que, finalmente, haviam encontrado. Comprou um teste de farmácia no caminho do trabalho e, naquela tarde, trancou-se no banheiro de casa, as mãos tremendo enquanto seguia as instruções. Os minutos de espera pareceram eternos, e quando finalmente olhou para o resultado, viu as 2 linhas claras. Positivo. Estava grávida. Mariana sentou-se no chão frio do banheiro, abraçando os joelhos, processando a informação. Um turbilhão de emoções a invadia. Alegria, medo, ansiedade, esperança. Como Rodrigo reagiria? Eles estavam prontos para isso? Mas no fundo de seu coração, ela sabia a resposta. Sim, estavam prontos. Porque tinham um ao outro, tinham amor, tinham uma base sólida construída sobre honestidade e esforço mútuo. Decidiu esperar o momento certo para contar. Queria que fosse especial. Naquela noite, preparou um jantar romântico com a ajuda de Dona Célia. Velas, música suave, o prato favorito de Rodrigo. Quando ele chegou do trabalho e viu a mesa preparada, sorriu curioso. Estamos comemorando alguma coisa? Estamos, respondeu Mariana, o coração batendo acelerado. Senta. Eles jantaram conversando sobre o dia, sobre planos para o fim de semana, sobre um livro que Mariana estava lendo. A ansiedade dela crescia a cada minuto. Finalmente, quando terminaram a sobremesa, ela respirou fundo e pegou a mão dele sobre a mesa. Rodrigo, tenho uma notícia para te dar, e espero que seja uma notícia boa para você também. Ele a olhou, atento. O que é? Estou grávida. Vamos ter um bebê. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Mariana observou o rosto de Rodrigo, tentando decifrar sua reação. Viu surpresa, choque, e então, lentamente, algo mais profundo. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e um sorriso imenso surgiu em seu rosto. Ele se levantou, puxou Mariana para cima e a abraçou com força, girando com ela. Sério? Você está grávida? Vamos, ter um filho. Vamos, confirmou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, colocando as mãos suavemente em sua barriga ainda lisa. Oi, pequeno. Sou seu pai. E prometo que vou fazer tudo certo. Vou te amar, te proteger, te ensinar a ser uma pessoa boa. Prometo que não vou cometer os mesmos erros que cometi com sua mãe. Vou estar presente sempre. Mariana afagou os cabelos dele, o coração transbordando. Nós vamos fazer isso juntos. Vai dar certo. Eles passaram o resto da noite fazendo planos, falando sobre nomes, imaginando como seria o bebê, rindo de nervosismo e alegria. Dona Célia, ao descobrir a notícia, chorou de emoção, dizendo que aquela casa finalmente teria a vida que sempre merece ter. Nos dias seguintes, Rodrigo se tornou ainda mais atencioso. Pesquisava sobre gravidez, comprava livros, fazia Mariana sentar e descansar sempre que achava que ela estava cansada demais. Era quase cômico o quanto ele se preocupava, mas Mariana achava adorável. A gravidez trouxe seus desafios. Mariana teve enjoos fortes no primeiro trimestre, dias em que mal conseguia sair da cama. Rodrigo estava sempre ao seu lado, trazendo água, fazendo companhia, cancelando compromissos quando necessário. O trabalho na editora continuou, mas Clara, ao saber da gravidez, ajustou a carga de trabalho de Mariana, garantindo que ela não se sobrecarregasse. Foi durante o 5º mês de gravidez que algo inesperado aconteceu. Mariana estava em casa, organizando o que seria o quarto do bebê quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Alô, Mariana? É o Lucas. Ela ficou surpresa. Não falava com Lucas desde aquele dia em Ubatuba, meses atrás. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo. Desculpa ligar assim do nada. Consegui seu número com a Júlia. Eu só queria falar com você, ver como você está. Pensei muito se devia ligar ou não, mas decidi que valia a pena. Estou bem. Muito bem, na verdade. E você? Estou bem também. Ainda em São José, trabalhando em novos projetos. Mas o motivo da ligação é outro. Eu queria que soubesse que estou feliz por você, Mariana. A Júlia me contou que as coisas estão indo bem com seu marido,
que vocês estão realmente construindo algo bonito, e isso me deixa feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Obrigada, Lucas. Isso significa muito. E tem mais. Estou grávida. Vou ser mãe. Houve um breve silêncio. Do outro lado, depois um riso genuíno. Isso é maravilhoso, Mariana. Parabéns. Ele tem muita sorte, sabe, seu marido. Eu também tenho sorte, respondeu ela. Mas obrigada por tudo que você fez por mim naquele momento, por me ajudar a lembrar do meu valor. Foi um prazer. Cuida-se bem, está bem? E seja muito feliz. Você também, Lucas. Quando desligou, Mariana sentiu um capítulo finalmente se fechar completamente. Lucas representava um momento de sua vida em que estava perdida, buscando validação fora de casa. Mas agora tinha tudo o que precisava dentro de sua própria vida, com o homem que amava e o filho que esperavam juntos. Os meses seguintes passaram em uma mistura de preparativos e expectativa. O quarto do bebê ficou pronto, pintado de tons suaves de amarelo e branco, cheio de bichinhos de pelúcia e móveis delicados. Rodrigo montou o berço pessoalmente, insistindo em fazer ele mesmo, apesar de ter 1000 funcionários que poderiam fazer. Mariana registrou cada momento em fotos, criando um diário visual da gravidez. A barriga cresceu e, com ela, o amor entre Mariana e Rodrigo se aprofundou ainda mais. Ele conversava com a barriga todas as noites, contava histórias, cantava músicas desafinadas que faziam Mariana rir. Acompanhou todos os exames. Chorou quando ouviram o coração do bebê pela primeira vez. Ficou emocionado no ultrassom que revelou que teriam uma menina. Uma menina, Rodrigo, sussurrou Mariana, vendo as lágrimas escorrerem pelo rosto dele. Vamos ter uma filha. Ela vai ser linda como você, e forte, e inteligente. Vou ensinar ela a nunca aceitar menos do que merece, a sempre lutar pelos seus sonhos, a ser independente, mas também a aceitar ajuda quando precisar. No 8º mês, Mariana parou de trabalhar, conforme recomendação médica. Clara organizou uma festa de despedida temporária na editora, com direito a bolo, presentes e muitas lágrimas. Prometeu que o emprego estaria esperando quando ela voltasse, porque pessoas como Mariana não eram fáceis de encontrar. Em casa, Mariana aproveitou os últimos dias de gravidez para relaxar, ler, preparar-se mentalmente para a maternidade. Rodrigo tirou uns dias de folga para ficar com ela, algo impensável meses atrás, mas que agora parecia a coisa mais natural do mundo. Foi em uma madrugada de primavera que as contrações começaram. Mariana acordou Rodrigo, e ele, apesar de todo o preparo, entrou em pânico. Correu pela casa pegando a mala da maternidade que estava pronta há semanas, verificando 1000 vezes se tinham tudo, quase esquecendo as chaves do carro. Mariana, mesmo com dor, não conseguiu deixar de rir do estado dele. Calma, amor. Temos tempo. A médica disse que as contrações no início são espaçadas. Mas e se a bebê decidir vir rápido? E se ficarmos presos no trânsito? E se... Rodrigo, olha para mim. Vai dar tudo certo. Ele respirou fundo, acalmando-se. No hospital, foram recebidos pela equipe médica com eficiência e carinho. O trabalho de parto durou quase 12 horas. Rodrigo não saiu do lado de Mariana nem por 1 minuto. Segurou sua mão, enxugou, seu suor sussurrou palavras de incentivo. Chorou com ela quando a dor ficava insuportável. E quando finalmente ouviram o choro do bebê, quando a enfermeira colocou aquele pequeno ser nos braços de Mariana, o mundo inteiro pareceu parar. Ela era perfeita. Pequena, rosada, com uma cabeleira escura e olhos que piscavam curiosos para a luz. Mariana olhou para Rodrigo e viu um homem completamente transformado. O empresário frio e calculista havia desaparecido completamente, substituído por um pai emocionado, vulnerável, apaixonado. "Olá, minha princesa", sussurrou Rodrigo, tocando delicadamente o rostinho da filha. "Eu sou seu pai e prometo que vou te amar todos os dias da minha vida." Mariana observou a cena, o coração tão cheio que doía. Aquele era o mesmo homem que meses atrás mal falava com ela, que a tratava como um móvel na casa. E agora, ali estava ele, completamente rendido ao amor, não apenas pela filha,
mas por tudo que tinham construído juntos. Decidiram chamá-la de Helena, não pela ex-noiva de Rodrigo, mas porque significava luz, e era exatamente isso que ela representava. A luz que finalmente havia iluminado suas vidas, que havia mostrado o caminho para o amor verdadeiro. Os primeiros dias em casa com Helena foram de adaptação. Noites sem dormir, fraldas mamadas, choro inexplicável. Mas também foram dias de descoberta, de ver a filha crescer a cada hora, de se maravilhar com cada pequeno gesto. Rodrigo era um pai presente, dividia todas as tarefas, acordava de madrugada para trocar fraldas, ninava a filha quando ela chorava. A mansão, antes silenciosa e fria, agora ecoava com choro de bebê, com músicas de ninar, com risadas e conversas sobre cocô e arroto. Dona Célia estava no paraíso, ajudando com tudo, mimando a pequena Helena sempre que podia. Júlia visitava frequentemente, trazendo presentes e ficando horas brincando com a sobrinha de consideração. E em cada visita, comentava sobre como Mariana estava radiante, sobre como era evidente o amor que ela e Rodrigo compartilhavam. 3 meses após o nascimento de Helena, em uma noite tranquila depois de colocar a bebê para dormir, Mariana e Rodrigo se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. Ele a puxou para perto e ela apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo a paz que agora era constante em suas vidas. "Você se lembra de como era antes?" perguntou Mariana suavemente. "De como vivíamos como estranhos nesta casa?" "Lembro. E me arrependo profundamente de ter desperdiçado tanto tempo, de ter te feito sofrer. Mas olha onde chegamos. Todo aquele sofrimento nos trouxe até aqui, nos fez valorizar o que temos." Rodrigo beijou o topo da cabeça dela. "Eu te amo, Mariana. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Você e Helena são meu mundo inteiro. Também te amo, e sou grata por termos tido a coragem de não desistir, de lutar pelo que podíamos ser." Eles ficaram ali, abraçados, ouvindo o silêncio tranquilo da casa, tão diferente do silêncio vazio de antes. Este era um silêncio cheio de amor, de paz, de promessas cumpridas e de um futuro brilhante pela frente. O casamento, que começara como um contrato frio, como uma transação comercial, havia se transformado na história de amor mais linda que ambos poderiam ter imaginado. Não foi fácil. Exigiu esforço, vulnerabilidade, perdão e muita coragem. Mas valeu cada lágrima, cada momento difícil, cada vez que escolheram ficar e lutar em vez de desistir. E agora, com Helena dormindo tranquilamente no quarto ao lado, com o amor consolidado entre eles, com uma vida construída sobre bases sólidas de respeito, parceria e afeto genuíno, Mariana e Rodrigo sabiam que tinham algo precioso, tinham uma família, tinham um lar, tinham um amor que havia nascido das cinzas de um acordo vazio e que agora brilhava intenso e verdadeiro, iluminando cada canto daquela mansão que finalmente se tornara um lar de verdade. Os anos que viriam trariam seus próprios desafios, como toda a vida traz, mas eles enfrentariam juntos, como sempre, porque haviam aprendido a lição mais importante, que o amor verdadeiro não é perfeito, é construído todos os dias, com escolhas conscientes, com presença, com esforço mútuo. E esse amor, forjado na dificuldade e temperado pela superação, era o tipo de amor que duraria para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Mariana e Rodrigo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de amor conquistado e de superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi o encontro em Ubatuba? A revelação do diário? O nascimento de Helena? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para recomeçar e que o amor verdadeiro pode nascer até mesmo das situações mais improváveis. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada emocionante. Te esperamos no próximo episódio, com uma nova história que vai mexer com seus sentimentos e fazer você acreditar no poder transformador do amor.